Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã gelada e enevoada de novembro, Baltimore, Maryland. O céu estava baixo, cinzento como uma chapa de metal esquecida, e o ar cheirava a umidade, folhas podres e solidão. O vento soprava em rajadas irregulares, arrastando jornais amassados e lembranças que ninguém queria pegar. Em um velho banco enferrujado do Parque Druid Hill, meio comido pelo musgo, James Holloway, 71, ajustava o zíper de uma bolsa de lona puída. Ele guardava cuidadosamente um cobertor militar dobrado dentro, com disciplina inflexível, como se ainda estivesse em um acampamento base em algum lugar do Oriente Médio. Filho jaqueta militar, alto demais para o corpo, emagrecido pelos anos, trazia as marcas do tempo. Os cotovelos haviam sido costurados à mão com linha bege, desajeitada, mas resistente. Na cabeça, um gorro desbotado pelo sol e pela chuva com letras desbotadas. Veterano do Exército dos Estados Unidos, Guerra do Golfo. Era seu único orgulho visível. Um vestígio de glória, plantado num homem que a sociedade permitirá que desaparecesse lentamente. James era alto, os ombros ainda largos, mas as costas agora estavam curvadas, como se anos carregando fardos visíveis e invisíveis o tivessem finalmente encurvado para sempre. Sua pele era marcada, suas mãos calejadas e seu olhar distante. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam constantemente fixos em um ponto que ninguém mais via. Um ponto muito, muito distante, talvez ainda lá no deserto, onde a poeira e as bombas caíam com a mesma indiferença que a chuva em sua tenda. Ele falou pouco. Todas as manhãs, antes mesmo do sol romper a névoa, ele varria as folhas secas ao redor de seu banco com uma vassoura velha que encontrara em uma lixeira. Alinhava suas coisas como um soldado inspecionando sua trincheira. Às vezes, recolhia o lixo deixado pelos caminhantes. Não para agradar, mas porque dignidade. Ele cumprimentou os corredores com um aceno discreto. Alguns retribuíram o aceno por educação, outros desviaram o olhar. Ele não se ofendeu. Há muito tempo entendia que a invisibilidade é o preço que se paga por envelhecer nas ruas, especialmente quando se é negro. Especialmente quando não se tem mais nada a oferecer além do silêncio. Muitas pessoas nem sabiam mais que ele existia. Por eles, James fez parte da decoração. Um homem sentado em um banco, um fragmento borrado na paisagem urbana. Um sombra com um passado que ninguém se preocupou em questionar. Mas naquela manhã, algo mudou. A algumas ruas de distância, num edifício luxuoso no bairro nobre de Monte Vernon, uma elegante mulher branca saiu correndo do hall de entrada. Ela gritava ofegante e histérica. Socorro! Ele roubou minha bolsa. Ela alegou que um homem alto e negro, usando um casaco escuro com capuz, havia acabado de roubar sua bolsa e corrido em direção ao parque. A polícia chegou em menos de 6 minutos. Sirenes quebraram a calma da manhã. 2 oficiais brancos, oficial Coleman, jovem, nervoso, com olhar frio, oficial Richards, mais velhos, acostumados a agir sem questionar, saíram correndo do veículo. Eles procuraram pelos arredores. E lá em seu banco, sozinho, imóvel, viram James. Ele não fugiu, nem levantou a cabeça. Ele continuou dobrando um velho saco plástico como se fosse um documento militar confidencial. O correspondia vagamente à descrição. Isso foi o suficiente. Sem aviso, sem intimação, os 2 policiais caminharam em sua direção com as armas em punho. Uma raça. Mãos ao alto. Agora. James ergueu os olhos lentamente, como se acordasse de um sonho. Ele entendeu imediatamente. Não era a primeira vez que via aquele olhar nos olhos de um homem armado. Medo misturado com poder e um ódio surdo. Ele não resistiu. Ele não gritou. Ele colocou delicadamente suas coisas no chão com as mãos visíveis. Mas não lhe deram tempo para explicar. Eles fazem isso, jogou-os brutalmente no chão, joelho nas costas, braços torcidos atrás das costas enfraquecidas. Seus ossos estalaram. Ele gemeu. O chão estava frio, molhado e cheirava a mofo. Seu rosto foi esmagado contra o concreto sujo, observado em choque por um adolescente que filmava a cena com seu celular. James murmurou em voz baixa, não com raiva, mas com fadiga abismal. Eu não fiz nada, senhores. Sou um veterano. Mas eles não ouviram. Eles não viam James, eles viam uma suposta ameaça, uma figura a ser neutralizada. Um homem negro sozinho, em um parque. E enquanto levavam algemado ferido sob os flashes azuis das luzes de emergência, a bolsa roubada foi encontrada, em um beco a 2 quarteirões de distância, com as impressões digitais de outro homem. Mas já era tarde demais. Para James, a prisão não foi apenas uma injustiça. Foi uma traição final. Não a lei.
mas o país pelo qual ele arriscou a vida. Ele conheceu a guerra, enterrou irmãos, sobreviveu ao fogo, à perda, ao silêncio. Mas essa humilhação, essa violência gratuita e pública, machucou-o mais do que balas. Ele não chorou. Ele ficou em silêncio, como um soldado injustamente capturado em um território que ele acreditava ser seu. Na delegacia de polícia reservas no Baltimore Central, entre as paredes em ruínas e os corredores úmidos, James Olovai foi tratado como um arquivo comum entre dezenas de outros. Nenhum dos oficiais presentes se preocupou em verificar sua identidade completa, ninguém verificou os bancos de dados militares. Ele foi simplesmente listado como um homem negro, sem endereço fixo e que não cooperava, preso perto da cena de um suposto roubo. No relatório resumido, mal foi mencionado que ele havia dito que era um veterano. Uma frase rabiscada na margem, meio apagada, sem importância para quem pensava já conhecer o perfil, o mas em teto entre muitos outros, para ser armazenado em uma cela fria até novo aviso. Nenhum advogado, nenhum interrogatório formal, apenas silêncio administrativo pesado e desdenhoso. A cela era pequena, sem janelas. O chão estava rachado e exudava umidade. Uma luz fluorescente zumbia no teto, pescando ocasionalmente, como se nos lembrasse de que até mesmo a luz ali estava relutante em permanecer. Durante 3 dias James não recebeu nenhuma visita, nenhum atendimento médico e nenhuma explicação. Seus pulsos ainda exibiam as marcas profundas das algemas apertadas com muita força. Suas costas, doloridas pela queda repentina no concreto do parque, latejavam a cada movimento. Ele dormia sentado, encostado na parede e no chão duro, com o casaco como cobertor. Às vezes, ele fechava os olhos. E então as paredes cinzentas da delegacia desapareciam. Ele se viu novamente no deserto iraquiano, sob um céu estrelado, com seus irmãos de armas. Lembrou-se dos gritos, das ordens pelo rádio, do calor sufocante, do gosto de areia misturado ao medo. Mas, acima de tudo, ele se lembrava deles. Nomes gravados em sua memória. Rostos que ele nunca deixou de amar. Soldado Jenkins, morto por um dispositivo explosivo improvisado. Tenente Alvarez, baleado enquanto cobria sua sessão. Cabo de Sean Price, morto em seus braços. Todas as noites em sua cela, James falava com ele silenciosamente, como um sobrevivente pedindo perdão por ainda respirar. Ele não reclamou. Ele nem guardou rancor de ninguém. O estava esperando, numa resignação que não foi passiva, mas sim de toda a paciência do soldado. Ele sabia que às vezes a guerra não terminava depois da luta. A poucos quilômetros de distância, nos modestos escritórios de assistência jurídica de Baltimore, Kayla Thompson, 27, um jovem advogado afro-americano, estava examinando mecanicamente uma pilha de arquivos enviados pela polícia. Estagiária brilhante e recente da Universidade Howard, apaixonada por justiça social, ela sonhava em defender aqueles que ninguém mais via. Ela ainda era desconhecida, mas seus colegas sabiam que ela tinha fogo nas veias. De repente, ela se deparou com um nome. Olovai, James W. Idade, 71 anos. Situação, prisão preventiva. Carga, arrebatar e agarrar. Endereço, sem teto. Comentários, nenhum. Ela apertou os olhos. Algo soou estranho. Famílias. Ela pegou o celular e abriu um banco de dados de veteranos. Digitou o nome hesitante. Uma pasta se abriu, quase amarelada pelo tempo. E lá, ela estremece. James W. Olovai, recebedor da Estrela de Prata, Exército dos Estados Unidos, Operação Tempestade no Deserto. Ela releu a frase pelo menos 3 vezes. O Estrela de Prata, a terceira maior honraria militar dos Estados Unidos, concedida por heroísmo extraordinário em combate. James Olovai manteve sua posição sob fogo inimigo por 36 horas, salvando as vidas de 12 soldados de sua unidade, correndo grande risco pessoal. Um herói. Um homem condecorado. Um homem esquecido. Com o coração disparado, Kayla pegou o casaco e saiu correndo do escritório. Pegou um táxi, com os pensamentos a mil. Como um homem honrado pelo exército deste país poderia definhar em uma cela sem que ninguém ao menos verificasse quem ele era? Quando ela chegou ao centro de detenção, o guarda levantou uma sobrancelha ao ver uma mulher negra jovem, frágil e determinada exigindo tão firmemente ver um detento. O motivo da visita? Sou a advogada dele, Kayla Thompson. Ele não tem uma? Ele tem uma agora. Ela foi levada para a cela 4B. Lá ela ouviu pela primeira vez. Sentado contra a parede, costas retas apesar da dor, mãos cruzadas sobre os joelhos, James Olovai parecia ter vindo de outro tempo. Seu rosto encovado, seu cabelo grisalho, seu olhar insondável. Ele tinha a aparência de um general caído, um rei exilado,
mas sua nobreza permaneceu intacta. Quando ele olhou para ela, ela sentiu um soco no peito. Ele não precisava falar. Ela via tudo em seus olhos. Cansaço, honra, a dor de ser traído. Mas também, estranhamente, uma ausência de ódio, uma aceitação silenciosa do que o mundo havia se tornado. Ela sussurrou comovida. Senhor Holloway? Ele respondeu em voz baixa, mas firme. Você é o Sr. Thompson? Ela sorriu apesar dos olhos marejados. Sim. E você é a almenda viva, Sr. Holloway. Nós vamos sair daqui. Eu prometo. Ele olhou para baixo. Pela primeira vez em muito tempo, uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha áspera. E nesta cela cinzenta, no coração de um sistema que queria enterrá-lo vivo, a justiça acabava de encontrar um aliado. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Espectadores, veteranos de uniforme, jovens ativistas da justiça racial e até mesmo alguns jornalistas discretos se reuniram. Todos aguardavam para ver o que aconteceria. James Holloway, o homem que foi acusado de um crime que não cometeu. Do lado da acusação, o caso foi frágil, banal, quase grotesco em seu vazio. Nenhum vídeo, nenhuma pegada. Apenas um relatório vagó de um homem negro idoso, visto em um parque no momento de um assalto. Nenhuma testemunha se apresentou. O caso estava por um fio, o de preconceito. Kyla Thompson, vestida de preto sóbrio, levantou-se lentamente. Caminhou até o bar com uma maestria que impunha silêncio. Sua voz, calma e firme, ressoava com a força de uma verdade há muito ignorada. Meritíssimo, senhoras e senhores, um homem está sendo acusado. Nem um criminoso, nem um fugitivo, nem um perigo público. Mas um soldado, e herói, e ex-sargento condecorador do exército americano. Ele é acusado sem provas, sem testemunha, sem respeito. Quem está sendo julgado aqui não é James Holloway. O que julgamos é nosso sistema, nossa indiferença, nossa visão tendenciosa dos homens negros, especialmente à medida que envelhecem, especialmente à medida que caem no esquecimento. O Sr. Holloway vestiu o uniforme. Ele derramou seu sangue por este país. Ele enterrou camaradas caídos. E hoje, o que ele está enterrando? Sua dignidade? Sua memória? Este teste é um insulto. O M.A. mais ferimentoso infligido àqueles que, como ele, recebiam em troca apenas o silêncio, a rua e a humilhação. Um silêncio pesado caiu. Até mesmo o envergonhado promotor evitou o olhar do juiz. E é aí que o mão levantada na plateia. Um jovem policial nervoso pigarreou. Meritíssimo, o verdadeiro suspeito foi preso esta manhã, após o vídeo de vigilância ser captado na noite passada. Ele confessou. Ele tem sem com o Sr. Holloway. Ele nem se parece com ele. Um murmúrio percorreu a sala. O Sr. Thompson fechou os olhos brevemente, com os punhos trêmulos. James, no entanto, permaneceu imóvel, como se esta vitória fosse apenas um fragmento de justiça que chegou tarde demais. O juiz, um homem conhecido por ser rigoroso e reservado, parecia chateado. Ele tirou lentamente os óculos, enxugou os olhos vermelhos e falou com a voz embargada. Sr. Holloway, eu peço desculpas. Perdão em nome deste tribunal. Peça desculpas em nome de um sistema que o abandonou. Nunca chorei ao dar um veredito. Hoje faço isso porque é a própria justiça que lhe deve um pedido de desculpas. James simplesmente assentiu. Sua grandeza naquele dia não estava na raiva. Estava em um silêncio digno de um homem que perdeu tudo sem nunca deixar de ter esperança. Mas isso foi só o começo. Nas horas que se seguiram, o vídeo da prisão brutal, extraído por um transeunte chocado, viralizou nas redes sociais. Mostrava um velho negro imobilizado no chão, sem resistência, humilhado, enquanto estendia pacificamente seus papéis. Mas o que mais impressionou a opinião pública foi o relatório chocante transmitido 3 dias depois sobre NBC, sinal Mariane Delgado, uma jornalista premiada conhecida por suas investigações sobre injustiças sociais. O documentário de 25 minutos foi intitulado O Homem que a América Esqueceu, a história de James Holloway. Apresentava fotos de James quando criança, nas ruas secundárias de Atlanta. Imagens de arquivo de sua partida para o exército, apenas 17 anos. Trechos de relatórios militares onde sua coragem foi elogiada. Entrevistas com seus antigos irmãos de armas. Ele salvou minha vida. 2 vezes. Ele não falava muito, mas era o melhor de nós. Então, silêncio. Vazio. Anos de peregrinação. A lenta descida ao esquecimento. Um herói dormindo sob caixas de papelão, ignorado por todos. No final da reportagem, Kyla Thompson foi vista com os olhos úmidos, dizendo: este país não carece de heróis. Carece de memória. As reações foram imediato. Twitter, TikTok, Facebook e YouTube.
O nome James Holloway tornou-se um grito de consciência. Este país trata seus heróis como criminosos. O verdadeiro roubo é o da dignidade. E honra James Holloway. Uma bandeira para cobrir seu caixão, mas não um teto para sua velhice. Uma pena. Uma petição foi lançada online. Ela perguntou 3 coisas. 1. Moradia digna para James Holloway. 2. Pensão completa retroativo para o anos de serviço. 3. Uma posição de honra em cerimônias militares nacionais. Em menos de 2 semanas, mais do que 2 milhões de assinaturas foram coletados. As doações chegaram em massa. Veteranos vieram apertar sua mão. As escolas queriam que ele viesse e contasse sua história. O Senado falou dele. O Pentágono também. E James? Ele permaneceu humilde, íntegro, silencioso. Quando um repórter perguntou como ele se sentia, ele simplesmente respondeu: "Não preciso de estátuas. Só para ouvirmos da próxima vez." 2 meses depois, o céu sobre Washington, D.C., era de um azul límpido. O vento outonal agitava suavemente as estrelas e listras. A cidade, normalmente fervilhante de atividade, prendeu a respiração neste dia de lembrança, o desfile anual do Dia dos Veteranos. Sobre a Avenida Pensilvânia, as fileiras marcharam em sincronia, entre bandas militares e salvas de aplausos. Mas este ano, um momento de silêncio marcaria a história. Em silêncio respeitoso, um velho negro, em um uniforme perfeitamente ajustado, avançou lentamente no meio da multidão. Seu boné de sargento brilhava levemente à luz do meio-dia. Em seu peito, medalhas cuidadosamente alinhadas, testemunhos silenciosos de coragem e sacrifício. Era James Holloway. Os soldados ativos ficaram em posição de sentido. Os generais fizeram saudação. As crianças seguravam cartazes feitos em casa. "Obrigado, James. Um verdadeiro herói. Nós nunca esqueceremos você." Mas James não sorriu. Ele andou em linha reta, valioso, com aquela lentidão solene que dizia tudo. Não foi um momento de triunfo pessoal. Era uma procissão de memória, uma homenagem a todos aqueles que a nação deixou nas sombras. Em seus olhos brilhava uma luz profunda. Não era orgulho nem vingança. Era a chama intacta de um homem de pé apesar de tudo: guerra, rua, prisão, desprezo. Tudo tentou apagá-lo, mas nada conseguiu. Mais tarde naquele dia, nos degraus da Capítulos, um púlpito foi erguido de frente para a multidão, a imprensa e as autoridades. Ele foi convidado a dizer algumas palavras. James subiu lentamente os degraus, acompanhado por 2 cadetes do exército. Ao chegar ao microfone, parou por um instante, olhou para a vasta plateia e respirou fundo. Sua voz mal tremeu, mas suas palavras foram carregadas como um grito calmo no coração de uma nação que desperta. "Este país se esqueceu de mim. Então ele me viu. Mas não sou o único. Atrás de mim estão milhares de outros. Ex-soldados. Homens e mulheres que você passa sem ver. Rostos cansados nas estações, debaixo das pontes, nas ruas. Alguns lutaram. Outros simplesmente sobreviveram. Mas todos usam um uniforme invisível, o da dignidade. Não acorde só por minha causa. Veja-os, eles também. Ouça seus silêncios. Acolha suas histórias. E acima de tudo, não os decepcione novamente." Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Nenhum som. Nenhuma respiração. Então, de repente, aplausos irromperam, como uma onda profunda e ruidosa, incontrolável. Veteranos em lágrimas. Jornalistas abaixam suas câmeras chateados. Membros do Congresso em pé com as mãos postas. James ficou paralisado por um instante. Olhou para o céu. Provavelmente estava pensando nos seus irmãos de armas perdidos, nos anos perdidos, naqueles que ele nunca conseguirá salvar. Hoje, James mora em uma casa simples em Frederick, Maryland, no final de uma rua tranquila ladeada por bordos. A casa foi doada a ele por uma fundação de veteranos. Não é grande, mas tem uma varanda, uma cadeira de balanço, uma biblioteca e um pequeno jardim onde ele cultiva ervas. Ele lê muito. Romances, poesias, livros de história. Mas acima de tudo, ele intervém nas escolas. Ele entra nas salas de aula onde as crianças o escutam de boca aberta, em silêncio, com um olhar fixo neste homem que fala pouco, mas que diz tudo. Ele não conta histórias para fazer você chorar. Ele não busca nem piedade nem glória. Ele conta ensinar, para lembrar que por trás de cada uniforme, de cada silêncio na rua, de cada olhar baixo, há uma vida, uma luta, uma dignidade que só pede para ser reconhecida. A bravura nem sempre traz medalhas, disse ele certa vez. Às vezes, é só uma questão de persistir, dia após dia, quando ninguém está olhando.